Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, hoje é segunda-feira, né? Estou gravando vídeos, né? Tá tendo engajamento e o nosso objetivo de gravar esses vídeos é tão somente apregoar e falar das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Semana que vem vai ser o dia da Bíblia, né? A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo e ela foi confeccionada, né, dividida em países diferentes. Você obedece às Escrituras? Ou de repente você é aquela pessoa que só lê salmos para cultuar? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para o ensino, para a correção, para a admoestação e por aí vai. Aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo orientando os irmãos da igreja, ele diz: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Observe que ele fala prisioneiro de Cristo, mas na realidade ele era um prisioneiro do Império Romano, na época de César, do imperador Nero. César não, Nero. O que é que nós aprendemos com isso? E o que nós temos visto nesse cenário? Muitos crentes que de repente se meteram em tanta enrascada, em tantos problemas, porque não sabem respeitar as autoridades. E o problema é que às vezes uma pessoa acaba prejudicando outras e mais outras pessoas, gerando problemas, usando a Bíblia falsamente. Porque Jesus não ensina ninguém a ser rebelde. A Bíblia não ensina a quem quer que seja ser rebelde. Se a pessoa está sendo rebelde, ela está indo contra a palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 2, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Vou contar um caso aqui para você ficar atento. Fiz missões em Angola, já está nas casas de seus 19 anos. E lá nós conversamos com vários pastores na roda de bate-papo, e eles orientando a gente. Aqui, tanto quanto no Brasil, você precisa obedecer às autoridades, né? Parada no trânsito, geralmente estrangeiro, tem que... Os meus documentos, né, que eu uso aqui no Brasil, lá é descartado. Quem vai para outro país, o seu documento que você usa é tão somente o passaporte, né? Às vezes eu usava autenticado, mas quando eu chegava no aeroporto tinha que ser o passaporte original, né? E aí, um irmão abençoado, né, conhecedor da palavra, brasileiro, de um estado aí, foi abordado no trânsito. E aí, já vi essas pessoas tiradinha, toda tirada, gás com água, Coca-Cola, cri-cri. Chegou lá e não gostou e bateu de frente com o agente de polícia. A coisa ficou feia, o agente de polícia prendeu,
esse pregador, colocou algemas e deixou lá na cadeia. Aí começou a chorar, pedindo misericórdia, pedindo perdão, e as autoridades africanas não aceitaram a desculpa dele. O que aconteceu? Teve que um senador da República, né, muito pacífico, né, eu não quero falar o nome desse senador, né, muito pacífico, muito solidário, foi lá, saiu do Brasil, foi lá em Angola apaziguar a situação da confusão que o abençoado criou lá do outro lado do mundo. Com certeza já era quanto mais desobediente no Brasil e vai para outro país dando uma de amostradinho, como diz um amigo pastor. Então, meus amados, vigilância total, certo? Você é aquela pessoa pavio curto, né? Você é aquela pessoa que você fala para depois você pensar. Você tome cuidado, porque um deslize seu não prejudica somente você, prejudica todos que estão em sua volta. Você já pensou? Muitas pessoas por aí afora que estão presas, causando bagunça e confusão e usando o nome de Deus em vão. Deus não é Deus de confusão. Depois você vai ler Efésios capítulo 6, versículo 20, Romanos capítulo 12, versículo 18, Provérbios capítulo 10, versículo 18. Provérbios está escrito assim, ó, o ódio incita contendas. O ódio incita contendas. Deus não é Deus de confusão. Seja uma pessoa pacífica, inteligente. As pessoas mais inteligentes não se metem em questões de confusão. Ouça mais e fecha a tramela. Deus abençoe.